Maravilha, então vamos começar o capítulo 8 de um curso de amor, a separação do corpo. Vamos fechar os olhos, respirar fundo 3 vezes, observar como está o seu coração, sem julgamento, apenas constata seus movimentos internos, não são nenhuma ameaça, são apenas convites. E vamos pedir para o Cristo interpretar esse capítulo para nós. Capítulo 8: A separação do corpo. Tu definiste os pensamentos de teu coração como sendo tuas emoções. Esses pensamentos estão à parte da sabedoria de teu coração, da qual já falamos. A sabedoria que sabe colocar o amor à parte, assim como teu próprio ser. As emoções, os pensamentos do teu coração, são aquilo com o qual trabalharemos agora. E ao fazê-lo, distinguiremos a verdade da percepção que elas têm. Este currículo tem o propósito de ajudar-te a ver que tuas emoções não são os pensamentos reais de teu coração. Que outra linguagem poderia falar teu coração? É uma linguagem sussurrada e tão suave que aqueles que não conseguem estar em quietude a desconhecem. A linguagem de teu coração é a linguagem da comunhão. Comunhão é a união que falaremos aqui, como sendo algo superior. Ainda que, na verdade, a união não se divida em níveis de forma alguma, como um ser, ainda que, na verdade, a união não se divida em níveis de forma alguma. Como um ser em aprendizado, a ideia de níveis te é útil e te ajudará a ver que progrides de um passo ou de um nível de aprendizado a outro. Trata-se de um processo de recordar mais do que de aprender. E tu compreenderás isso à medida que fores recuperando a memória. Teu coração te ajudará a substituir o pensar pelo recordar. Dessa maneira, o recordar pode ser experimentado como a linguagem do coração. Não se trata de recordar dias passados vividos sobre esta terra, mas de recordar quem tu verdadeiramente és. Brota da parte mais profunda de ti, do centro no qual tu estás unido a Cristo. Não fala de experiências vividas aqui. Não veste nenhum semblante e não carrega nenhum símbolo. É uma memória da totalidade, do todo indivisível. Muitas emoções, assim como pensamentos, pareceriam bloquear teu caminho para a quietude na qual essa memória pode ser encontrada. Muitas emoções, assim como pensamentos, poderiam bloquear teu caminho para a quietude na qual essa memória pode ser encontrada. Entretanto, como viste repetidamente, o Espírito Santo pode usar aquilo que fizeste para um propósito mais elevado. Quando teu propósito estiver unido ao propósito do Espírito. Examinaremos, então, uma nova maneira de olhar para as emoções. Uma maneira que permitirá que elas te ajudem em teu aprendizado em vez de bloqueá-lo. Concebes o coração como o lugar dos sentimentos e assim associas as emoções ao teu coração. Contudo, as emoções são, na realidade, reações de teu corpo e estímulos que chegam através de teus sentidos. Assim,
A visão de um lindo pôr do sol pode encher teus olhos de lágrimas. O mais leve contato de tua mão com a pele de um bebê pode fazer com que sintas como se teu coração transbordasse de amor. Palavras duras que chegam através de teus ouvidos podem fazer com que tua face se enrubesça e teu coração bata com um pesar que rotulas de raiva, ou uma pontada que chamarias de vergonha. Problemas que se acumulam e parecem ser mais do que poderias suportar pode causar aquilo que chamas de turbulência emocional, ou até mesmo uma crise nervosa. Nessas situações, muitos sentimentos ocorrem simultaneamente ou todos os sentimentos são totalmente desconectados. Assim como fazes com todo o resto neste mundo, te esforças por um equilíbrio que permita que teu coração bata em um ritmo estável, para que apenas uma emoção emerja de cada vez, e para que tenhas sentimentos que consigas controlar. E mesmo assim, te sentes controlado por teus sentimentos, por emoções que parecem ter vida própria, e por um corpo que reage a tudo isso de maneiras que te deixam desconfortável, ansioso, extasiado ou aterrorizado. Nada disso reflete o que teu coração te diria, mas apenas mascara a linguagem do coração e enterra a quietude profundamente abaixo de um ambiente em constante mudança da vida vivida na superfície, como se tua própria pele fosse uma área de lazer para todos os anjos e demônios que desejariam dançar sobre ela. Aquilo de que te lembrarias é substituído pelas memórias dessas emoções. Tantas que não poderiam ser contadas mesmo ao longo de todo um dia, mesmo por aqueles que afirmam não as ter. Não é a teus pensamentos que recorres em busca de provas para teu ressentimento, de munição para tua vingança ou de dor pelas tuas lembranças. Recorres às tuas emoções, aqueles sentimentos que dirias que vêm de teu coração. Que tolice pensar que o amor poderia morar com tais companhias. Se elas estão em teu coração, onde está o amor? Se essas ilusões fossem reais, não haveria lugar algum para o amor. Mas o amor mora onde a ilusão não pode entrar. Essas ilusões são como crosta sobre o teu coração, aderidas à sua superfície, mas que não impedem que teu coração cumpra sua função, nem que leve dentro de si aquilo que te mantém a salvo nesse mar tempestuoso. A realidade do amor está em segurança dentro do teu coração, uma realidade tão alheia a ti que pensas que não te lembras dela. Entretanto, é a essa realidade que nos dirigimos, à medida que viajamos profundamente dentro de ti em direção ao centro de seu ser. Mesmo aquele entre vós, cuja percepção permanece bastante equivocada, sabeis que existe uma diferença entre o que está na superfície e o que está por baixo. Frequentemente, a superfície de uma situação é tudo o que é visto. A superfície de um problema é tudo o que é reconhecido. A superfície de um relacionamento é tudo o que vos é conhecido. Falais abertamente desses níveis de ver, reconhecer e conhecer. E frequentemente dizeis, na superfície pareceria que... E essa observação é frequentemente seguida por tentativas de enxergar por baixo da superfície, para encontrar as causas,
os motivos ou as razões para uma situação, um problema ou um relacionamento. Usualmente, essa atitude é chamada de busca pela verdade. Embora a tua maneira de buscar a verdade em lugares onde ela não está faça com que a verdade permaneça oculta para ti, teu reconhecimento de que uma verdade está disponível em um lugar diferente da superfície é útil para nós agora. Assim como o teu reconhecimento de que existe algo além daquilo que aparece na superfície. Qual a tua intenção quando tentas olhar por baixo da superfície? Tua intenção é olhar por baixo da pele, ou nos recessos ocultos de um coração ou uma mente. Tua intenção é olhar por baixo da pele ou nos recessos ocultos de um coração ou uma mente? Sem união, toda tua busca não revelará a verdade. E embora haja uma parte de ti que sabe disso, no lugar da união preferes um jogo de especulação, conjecturas e causas prováveis. Procura procuras explicações e informações em vez da verdade que afirmas buscar. Buscas no julgamento em vez de no perdão. Buscas a partir de uma posição de separação e não de um lugar de união cheio de graça. Talvez estejas pensando agora que, se soubesses como essa união funciona, certamente a usarias para encontrar a verdade, assim como para outros objetivos. Gostarias de ser alguém que soluciona problemas e uma pessoa que sabe, como em um tribunal de justiça, distinguir o certo do errado, a verdade da mentira, o fato da ficção. Tu nem mesmo vês que o que desejas é mais separação, e que a separação não pode suscitar a verdade, e tampouco surgir da união. Mesmo os teus desejos mais elevados estão repletos de superioridade moral, que continuam sendo superioridade moral, por mais nobre que seja a causa que consideras estar disposto a abordar. Gostarias de ver o interior da mente e do coração de outro para talvez ajudá-lo, mas também para ter poder sobre ele. Qualquer coisa que pudesses vir a saber, considerarias tua propriedade e considerarias teu direito dispor dela. Quão perigoso tu serias se a união fosse assim! E com toda razão lutarias contra ela para impedir a revelação de teus próprios segredos. Essa percepção equivocada da união te manteria afastado da meta que buscas, a meta que não é meta alguma, mas tua única realidade, o estado natural em que existirias se não fosse por tua própria decisão de rejeitar a tua realidade e tua verdadeira natureza. Vês agora por que a unidade e a totalidade caminham de mão dadas? Por que não podes guardar uma parte de ti mesmo e reconhecer a unidade que é teu lar? Se fosse possível existir em unidade e continuar guardando-te, a unidade seria uma farsa. Para quem guardarias algo? A quem te negarias? Unidade é totalidade. Tudo para todos. Falamos agora do que está na superfície. Tentemos um experimento. Pensa agora no teu corpo como a superfície
de tua existência e contempla-o. Distancia-te um pouco dele, pois não é teu lar. O coração de que falamos não habita nele, assim como tu também não. Corpos separados não podem se unir em totalidade. Eles foram feitos para manter-te afastado da totalidade e para convencer-te da ilusão de teu estado separado. Dá um passo para trás. Visualiza teu corpo meramente como a camada superficial de tua existência. Ele é o que parece ser e nada mais. Não permitas que te impeça de ver a verdade, assim como não permites que outras condições superficiais ocultem a verdade de ti. Mesmo que não tenhas encontrado a verdade anteriormente, reconheceste o que não é a verdade. Teu corpo não é a verdade de quem tu és, não importando o quanto pareça ser. Por ora, vamos considerá-lo como um aspecto superficial da tua existência. Daremos mais um passo, pois muitos de vós ainda pensais que é o que está dentro do corpo que é real. Teu cérebro e teu coração, teus pensamentos e tuas emoções. Se o conteúdo de teu corpo fosse real, ele também seria real. Da mesma maneira que, se uma situação superficial contivesse a verdade, seria a verdade. Se teu corpo e aquilo que está dentro dele não são quem tu és, te sentes como se tivesse sido deixado sem lar. É necessário que te sintas assim para que retornes ao teu verdadeiro lar. Pois se tu estivesses trancado e contido em teu corpo, e se aceitasses esse recipiente como sendo teu lar, não aceitarias qualquer outro. Teu outro lar é o lar que sentes haver abandonado e o lar para o qual desejas voltar. Entretanto, é onde tu estás e não poderias estar em nenhum outro lugar. Teu lar está aqui. Pensas que isso seja incompatível com a verdade como a estou revelando? A verdade de que o céu é teu lar. Mas isso não é assim. Não existe um aqui da maneira como o conceberias, nos termos que estabelecem tua realidade em um local, em um planeta, em um corpo. Deus está aqui e tu pertences a Deus. É apenas nesse sentido que podes ou deverias aceitar a noção de que aqui é onde tu pertences. Quando reconheceres que Deus está aqui, então, e só então, poderás afirmar verdadeiramente que aqui é onde pertenço. Agora que te distanciaste de teu corpo, participando desse experimento para reconhecer o elemento superficial de tua existência, talvez estejas mais consciente que nunca de estar em um lugar e em um momento específicos. Na medida em que te distancias de teu corpo e o observas, isso é o que verás, uma forma que se move através do tempo e do espaço. Podes ficar mais consciente do que nunca de suas ações e queixas, de sua solidez ou falta dela. Podes estar reconhecendo como ele governa a tua existência e estar te perguntando como pudeste passar, mesmo que por um único momento, sem ser consciente dele.
Esse momento sem a consciência do corpo foi belamente descrito em um curso em milagres, como sendo o instante santo. Talvez não penses que a observação de teu corpo seja uma boa maneira para alcançar isso, mas ao observar, aprendes a manter-te à parte daquilo que vês. Entretanto, um lembrete é necessário aqui. Um lembrete para que não observes com tua mente, mas com teu coração. Essa observação conterá uma santidade, uma dádiva de visão que transcende tua visão natural, normal. É possível que comece sentindo compaixão por esse corpo que consideravas teu lar há tanto tempo. Lá se vai, uma vez mais, dormindo e despertando. Mais uma vez, se reabastecendo de energia. Mais uma vez, consumindo essa energia. Mais uma vez, se exaurindo. Mais um dia é recebido com a saudação que recebes em teu coração. Todos os dias te dizem que todas as coisas vêm para passar. Às vezes, isso é motivo de regozijo. Outras vezes, um motivo para a tristeza. Mas nunca se pode escapar do fato de que cada dia é, ao mesmo tempo, um começo e um fim. A noite é tão certa quanto o dia. Ao longo desses dias, que vêm para passar muitos outros corpos se movem. Ao longo desses dias que vêm para passar, muitos outros corpos se movem, assim como o teu. Cada um é diferente do outro e existem tantos. À medida que te tornas um observador, podes até ficar bastante sobrecarregado pelo que observas, simplesmente pela magnitude de tudo aquilo que ocupa o mundo contigo. Alguns dias isso fará com que te sintas como um entre muitos, como uma minúscula peça de jogo de pouca importância. Em outros, te sentirás bastante superior, como a culminação do mundo e de todos os seus anos de evolução. Haverá dias em que te sentirás completamente da terra, como se fosse teu lar natural, e o céu para a tua alma. Em outros, teu sentimento será exatamente o oposto, e te perguntarás: onde tu estás? Sim, aí está teu corpo, mas onde tu estás? Apesar de não poderes observá-lo, reconhecerás como o passado te acompanha através de teus dias, assim como o futuro também. Ambos são como companheiros que, por um breve momento, são distrações bem-vindas, mas que relutam em deixar-te quando queres que se vão. Onde moram esse passado e esse futuro? Onde vai o dia quando é noite? Como podes entender todas as formas que perambulam pelos teus dias contigo? O que é que estás observando na verdade? Essa é a tua representação da criação, que começa a cada manhã e termina a cada noite. Cada dia é a tua criação, mantida pelo sistema de pensamento que a originou. Observar isso é ver sua realidade. Ver essa realidade é ver a imagem de Deus que tu criaste à semelhança de Deus. Essa imagem se baseia em tua memória da verdade da criação de Deus e em teu desejo de criar como teu Pai.
em teu esquecimento. É o melhor que poderias fazer, mas ainda assim te diz muito. Tudo é mantido pelo sistema de pensamento que o originou. Só existem dois sistemas de pensamento: o sistema de pensamento de Deus e o sistema de pensamento do ego, ou do ser separado. O sistema de pensamento do ser separado vê tudo em separação. O sistema de pensamento de Deus vê tudo em unidade. O sistema de pensamento de Deus é de permanente criação, renascimento e renovação. O sistema de pensamento do ego é de permanente destruição e desconstrução, decadência e morte. E, no entanto, como são parecidos entre si. Quão próprio da memória é pensar que se recorda de algo nos mínimos detalhes, sem ter ideia alguma de que se trata essa memória. Toda memória é distorcida e deturpada por aquilo que gostarias que fosse. Todos já tiveram pelo menos um incidente recordado há muito tempo que, uma vez exposto à luz da verdade, mostrou-se ser uma mentira de bizarras dimensões. São as memórias de pessoas amadas que tinhas certeza que tentavam ferir-te, quando, na verdade, estavam apenas tentando ajudar. As memórias de situações que acreditavas que tinham como objetivo envergonhar-te ou destruir-te, mas que, na verdade, apenas visavam ensinar-te o que precisavas aprender para levar-te ao êxito de que desfrutas agora. Assim, tua memória da criação de Deus é uma memória que mantens nos mínimos detalhes, mas ainda assim os detalhes mascaram a verdade, a tal ponto que toda verdade é entregue à ilusão. Como é possível que te movas no mesmo mundo dia após dia, no mesmo corpo, observando muitas situações semelhantes, despertando para o mesmo sol que nasce e se põe, e contudo possas experimentar cada dia de maneira tão diferente, que em um dia te sentes feliz e no outro triste, em um dia te sentes esperança e no outro desespero? Como é possível que o que foi criado em tamanha semelhança à criação de Deus possa ser tão oposta a ela? Como pode a memória enganar os olhos dessa maneira e, contudo, não conseguir enganar o coração? Essa é a verdade da tua existência. Uma existência em que teus olhos te enganam, mas teu coração não acredita no engano. Teus dias são apenas a prova dessa verdade. Aquilo que teus olhos contemplam te enganará um dia, enquanto aquilo que teu coração contempla verá além do engano no dia seguinte. E assim, um dia vivido em teu mundo é o sofrimento encarnado e o seguinte é pura alegria. Regozija-te, porque teu coração não pode ser enganado, pois aí está teu caminho para a recordação verdadeira. Terminamos aqui o capítulo 8, que fala a separação do corpo. Oi, Eli, bem-vinda. Eu vou fechar aqui para a gente entrar nos comentários. Quem quiser participar com a gente ao vivo, nós estamos aqui toda sexta-feira, das 13 às 14 horas. O link do grupo de acolhimento vai ficar na descrição do vídeo, tá bom? Um beijo.
Até semana que vem, que nós vamos ler o capítulo 9, O Retorno do Filho Pródigo.